Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso módulo avançado aqui do curso. Vamos falar hoje um pouquinho sobre padrões de trabalho. Tudo que vocês vão ver nessa aula envolve o assunto que a gente tratou lá na parte intermediária sobre movimentações de preço, sobre comportamentos de preço. Então, eu te mostrei possíveis comportamentos de preço em determinadas faixas de odd. E hoje eu vou te mostrar possíveis formas de abordar esses mercados, possíveis formas de trabalho. Lembrando que isso aqui não é para te dar viés, eu não vou falar para você o que você deve fazer ou o que eu faço, eu vou falar para você o que você pode fazer para que você vá montando aí a sua estrutura de trabalho, a sua forma de trabalho, o seu plano de trabalho. Tá? E eu vou separar a primeira aula agora, a gente vai falar sobre padrões de estabilidade. E geralmente quando eu falo de estabilidade, a gente vai falar um pouco mais sobre padrões de back, trabalhar a favor, tá? Nem sempre, porque vocês viram na aula passada que dá para trabalhar contra mercados estabilizados, dependendo da situação, mas nesse caso aqui eu vou falar para vocês mais de trabalhos a favor em back. E no próximo vídeo, que são as situações e os padrões de mobilidade, a gente vai falar um pouco mais sobre trabalhar a lei a odds que se mexem, beleza? Então vamos lá, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre formas de se abordar um super favorito quando ele está jogando tanto dentro de casa quanto fora de casa em situações para back, tá? Situações de estabilidade. Sempre que a gente pensar em estabilidade, a gente vai pensar num preço estável, num preço parado, num preço que pode se movimentar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas se a gente traçar ali uma visão um pouco mais ampla, ele vai estar um preço mais lateralizado, ok? Então vamos começar falando desse super favorito aqui. Eu vou separar ele dentro de casa e fora de casa por um motivo óbvio. Eu comentei com vocês lá no intermediário que dentro de casa esse super favorito ele vai ter uma odd mais baixa. Por quê? Porque ele conta com o fator casa e etc e tal. Fora de casa, esse mesmo confronto, às vezes o mesmo jogo, se ele for invertido, se esse super favorito jogar fora de casa, ele vai ter uma odd um pouco mais elevada. Tá? E essa odd um pouco mais elevada vai dar para a gente uma possibilidade de trabalho às vezes diferente. Então a gente precisa separar por conta da faixa de odd, beleza? Outro que eu vou falar para vocês é o favorito superior tanto dentro quanto fora de casa também. O que diferencia do super favorito? O favorito ele não vai ter uma odd tão baixa assim em casa, então ele abre um leque de oportunidades para trabalho em casa parecido com o super favorito fora de casa, que é uma odd um pouco mais elevada. E esse mesmo favorito fora de casa ele tem uma odd ainda maior, né? E a gente sabe que odds maiores, e se você já está acompanhando esse curso há algum tempo, você tem mais probabilidade de haver correções, então a gente vai tratar esse tema aqui também. Por último, a gente tem um jogo parelho, que é um jogo onde não temos uma equipe favorita, né? É lógico que a gente não vai ter uma odd idêntica, mas a gente vai ter ali um time um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais alto, que a gente pode considerar como um jogo parelho, porque não tem ali um favorito claro, não existe um favoritismo tão claro. Então, nesse aspecto, vai ter muita possibilidade de a gente trabalhar correções na grande maioria das vezes. Beleza? Então vamos falar um pouco de cada um deles utilizando esses conceitos que eu vou falar para você aqui agora. O primeiro conceito que a gente vai utilizar para trabalhar em back, para trabalhar a favor, é o conceito das correções de odd, é o conceito da expectativa e realidade. Isso é uma coisa que foi muito, mas muito difundida, principalmente nesses últimos 2 anos. É uma coisa que eu venho martelando há muito tempo na comunidade. Às vezes eu sou muito criticado por falar que as correções de odds, elas são as primeiras coisas que um trader deve buscar no mercado. E uma correção de odd, você não precisa de análise pré-jogo nenhuma. Então, quando eu comecei a fazer conteúdos no YouTube, comentando que eu era um trader de correção e que eu não fazia análise pré-live para esse tipo de trabalho, eu fui bombardeado, porque as pessoas vieram dessa estrutura mais punter, onde você tem que estudar o jogo por 1, 2 horas, antigamente era muito assim, e para vir buscar uma oportunidade no jogo.
E eu, como sempre estudei o mercado, eu sou um cara muito metódico nos estudos, eu sempre vi que o mercado se comportava de um jeito no live totalmente diferente do que era esperado na grande maioria das vezes. Então, é claro que às vezes o mercado vai acertar, às vezes as odds pré-lives vão realmente bater com o que está acontecendo, mas muitas vezes não vão. E isso não quer dizer que aquela análise sua pré-live não serve para nada, ela serve para o decorrer do jogo. Porém, para aqueles minutos iniciais que a gente já comentou, os primeiros minutos de correção de odd, aí eu já falei com vocês no intermediário, para esses minutos iniciais, a gente não precisa utilizar em conta nenhuma análise pré-live. Tudo que você viu de característica ofensiva, defensiva, isso não vai contar em nada, porque a realidade ela parte do princípio da observação, da dedução. E muitas pessoas confundem a intuição com a dedução. A dedução é o que você está vendo, você está enxergando que aquela equipe não está apresentando um bom futebol, ela não tem a posse de bola, ela não consegue passar do meio campo, ela está sempre sendo bombardeada, ela está sempre sofrendo ataque perigoso, ela está sempre perdendo a bola. Então é uma dedução, você está deduzindo, olhando logicamente para o jogo, que essa equipe está mal. Então se essa equipe que está mal, ela tinha uma expectativa de começar bem, a odd tem que corrigir. É a primeira coisa que a gente vai fazer, é comparar a realidade que está acontecendo agora com a expectativa que foi criada naquele jogo. Com o passar do tempo, você, trader que está aprendendo agora o mercado, vai começando a criar ali já aquela coisa mais madura de conseguir olhar para uma odd, dependendo da faixa que ela está, e falar, bom, o que o mercado espera com essa odd aqui é isso. O que o mercado espera com aquela outra odd é aquilo. E não é muito difícil. Quanto mais baixa uma odd de início, mais força o mercado espera, né? Força que eu digo, mais ataque, mais posse, mais criação de perigo, mais criação de chances de gol. Quanto mais baixo, mais ele espera. Quanto mais alto, menos ele espera. Então, se eu tenho um time com odd alta que não é esperado, criando esse tipo de coisa muito forte, essa odd ela tem que corrigir no início, né? Porque a correção ela geralmente acontece do 0 aos 20 minutos de jogo. Guarda isso daí. Do 0 aos 20 a gente provavelmente vai ter correção, quando existe uma expectativa diferente da realidade. Quando eu tenho um time com odd muito baixa que não está apresentando essa força que era esperado, mesma coisa, correção de odd. Beleza? Então, os primeiros 20 minutos de jogo, o que você vai buscar no jogo? Correção. Ignora um pouco a sua análise pré, mesmo se você for um cara metódico, e pense um pouco mais na observação de jogo. Aí entra a leitura tática de jogo, conhecimento tático das equipes. Quanto mais você fizer as equipes, melhor. Aí não quer dizer que você tem que fazer uma análise pré-live. Quer dizer que, por exemplo, no início desse curso eu falei para você, olha, no início desse módulo, quanto mais você conhecer uma equipe, mais fácil de saber quando ela está mal ou bem. Então, lembra que eu falei do exemplo da Atalanta? Eu venho fazendo a Atalanta toda semana. Quando eu vejo que a Atalanta está com uma odd muito baixa e não está apresentando o futebol que é esperado, e eu já sei mais ou menos o que buscar para olhar no jogo para entender isso, facilita para mim de fazer uma possível correção. Beleza? Então, afunilar os times continua sendo algo muito bom. Porém, para fazer correção de odd, a sua análise pré-live, a sua expectativa ali, ela não vai funcionar muito. Beleza? Então vamos para a próxima. Segunda coisa que você pode fazer um back seco, eu costumo chamar assim, com gestão de perda. Vou te explicar o que é isso, desenhando aqui para você entender. Basicamente, o que você vai fazer é o seguinte. O back seco com gestão de perda quer dizer que você vai assumir uma posição a favor de uma equipe e vai manter essa posição até atingir o seu limite de perda, que a gente chama aqui no mercado de renda variável de stop loss. Tá? Na grande maioria das vezes que eu trabalho em back dessa forma, eu não fico olhando para a minha gestão de perda, eu fico olhando para o back. Por quê? Geralmente, quando eu acerto esse back, quando eu realmente consigo identificar no campo uma situação para back, seja com uma odd alta, seja com uma odd baixa, eu não atinjo o meu stop loss, porque eu acertei. Realmente o time está jogando muito bem e dificilmente ele vai bater no meu stop loss. Então deixa eu já começar a riscar alguma coisa aqui para você entender o que eu estou falando. Vamos supor que eu tenho aqui uma odd de 1,50, tá? E eu fiz um back nesse time, e esse time está se comportando da seguinte maneira, ele está andando assim, ó, lateral.
Para mim é ótimo. Tá? Porque a minha gestão de perda, vamos supor que a minha gestão de perda está aqui em cima. Quando ele atingir tal patamar, esse preço atingir tal patamar, eu vou fechar. E como o time está muito em cima, foi o que me levou a entrar back, o preço não está indo lá. Então, maravilha, eu posso ficar ali durante, sei lá, às vezes os 45 minutos iniciais inteiros. Tá? Quando eu estou falando de back aqui, pessoal, eu estou falando para vocês do primeiro tempo. Tá? Anotem isso. O trabalho em back, a segurança, o controle que a gente tem do mercado, ele vai ser afunilado para o primeiro tempo. A gente não tem esse controle no segundo tempo. Durante todo o curso intermediário eu falei isso para vocês. Por isso que é importante você concluir o curso intermediário. Então, todo sintoma, toda a situação de back que eu estou falando aqui é para o primeiro tempo. Então, eu entrei back a 1,50, vamos supor que foi ali nos primeiros 2 minutos de jogo, já gostei do início do time. E o time realmente correspondeu e ele está lá. Esse meu back seco, ele foi feito com a seguinte situação. Eu quero entrar back, eu entrei back porque o time me levou a entrar back, porque ele realmente correspondeu à expectativa. Às vezes ele está fazendo até mais do que era esperado para uma odd de 1,50. Ele está jogando, sei lá, com igual um time de 1,30. Né? Mas o mercado, como já está com uma odd mais ou menos baixa, ele não desce tanto, ele está ali lateral. E aí você já tem em mente que você vai fechar por 2 motivos. Tá? Essa gestão de perda aqui pode ser acrescentada mais um motivo. São 2 motivos que vão te levar a fechar essa posição. Primeiro motivo, o que o time está jogando, o nível que o time está jogando começar a cair. O que é o nível cair? Aí você precisa, e lógico, eu vou passar conteúdo sobre isso, que é a leitura de jogo. O time estava com posse de bola, já não está mais. As infiltrações estavam acontecendo, já não estão mais. A segunda bola, o rebote, né? Quando o cara cruza na área, quem está pegando essa segunda bola? Se não é mais esse time, você já começa a ter alguns sinais de que esse time já não está jogando tanto. Tá? Quando que geralmente bate na gestão de perda, no stop loss? Quando a pessoa geralmente é teimosa. Tá? Por quê? O mercado já vai começar, o jogo já vai começar a te dar características, já vai começar a te dar sinais. Olha, esse time não está jogando tão bem, esse time já não está com tanta posse, ele está tomando algum contra-ataque. E o mercado já começa o quê? O mercado já vai começar a reagir para cima. Tá? Porém, tem pessoas que se agarram nessa gestão de perda aqui no stop loss e falam o seguinte, não, eu só vou fechar quando chegar, por exemplo, a 1,65, a 1,70, ou então quando eu estiver perdendo 15% do meu prejuízo, ou da minha stake, ou então menos 10% da minha stake. Tá correto isso aqui? Depende da sua forma de trabalho. Porém, eu acredito o seguinte, se o mercado está te levando para esse prejuízo, para esse stop loss, é porque está acontecendo alguma coisa. Ou o tempo já passou e já está chegando no final do primeiro tempo, e aí geralmente acontece isso mesmo, né? Tem que dar uma corrigida, a não ser que o nível de ritmo do time seja muito forte, e não dá para manter ritmos fortes o tempo todo. Ou o jogo já mudou e você está ali agarrado na posição. Isso é um erro, toma muito cuidado com isso. Tá? Então, primeiro back que você pode fazer, back seco, o que é um back seco? É entrar com a stake inteira. Tá? E aí você vai definir, pô, Theo, mas você não falou de gestão ainda, eu vou falar de gestão lá no final. O que seria um back seco? É você entrar com tudo que você se programou para entrar. Então, se a sua stake é de 100%, você vai entrar com 100% da stake. Você quer entrar com 100% da stake. Ah, não, cara, eu sou um cara que eu gosto de trabalhar com 50% da stake. Você vai entrar com 50% da stake. Ah, não, eu gosto de trabalhar com 25% da stake. Você vai entrar com 25% da stake. Você que vai definir a sua gestão. Okay? O que eu estou dizendo aqui é, o back seco é que você não vai entrar parcelado. Você não vai entrar 50, 51, 52. Você está entrando seco. Você está entrando com tudo que você se programou para entrar. E você vai fazer... Você vai ter 2 situações de saída. Ou quando o nível do time baixar e você sai fora antes de atingir a gestão de perda, o stop loss. Ou quando você tiver um prejuízo que você julgue ótimo para sair. O que eu utilizo? Eu busco entrada para não ter que bater no stop loss, que é aquela entrada clara. Quanto mais clara a situação de back, melhor para mim. Eu sou um cara desconfiado, eu não gosto de backs ali... eu talvez... Não, eu gosto de certeza. Eu gosto de situações onde todo mundo está vendo a mesma coisa. Então eu já entro sabendo que se esse nível continuar, eu vou manter e dificilmente eu vou atingir 10, 15% de prejuízo. Por quê? Porque está muito forte o ritmo. Então ou eu vou pegar um gol, ou eu vou tomar um gol, porque pode acontecer, futebol é isso.
Ou, quando o nível do time baixar, eu vou fechar a posição. Ou, se esse nível estiver muito forte até o fim do primeiro tempo, pode ser que, quando atingir ali os meus 10%, eu feche a posição. Aí tem alguém que pergunta, mas de onde está vindo esse 10%, 15%? Não está vindo de algum lugar. É que, geralmente, um time massacrando, com uma odd um pouco mais baixa, ele tende a ter uma lateralização. Se ele tende a ter uma lateralização, eu sei que o time provavelmente vai manter essa odd e não vai bater no stop loss, né? A não ser que o ritmo caia ou que o tempo passe. São os dois fatores que vão interferir no preço, ok? Então, back seco com stop loss, você pode definir o seu, você pode definir a sua stake e aí faz parte da sua gestão. O que eu tenho que chamar a atenção aqui é, para você entrar em back, você precisa de um nível de aceitação de pressão de um time. Cada um tem o seu. Eu, Theo Borges, gosto de um nível de ataque, uma equipe massacrando a outra para entrar back. Tá? Independente se ele está a 1,20, 1,30 ou a 2,50, 3. Eu gosto de fazer back quando eu estou vendo que só um time joga, que é pressão o tempo todo, que os caras pressionam, têm um bom posicionamento defensivo, pressionam para roubar a bola, avançam com qualidade, estão conseguindo finalizar. Essa é a minha forma de visão. Beleza? Então, o que eu vou desenhar aqui para vocês? Você tem um ponto de entrada, deixa eu colocar aqui em azul também, para não ficar parecendo prejuízo. Você tem um ponto de entrada, você tem o seu stop loss definido, que não é em odd, é em porcentagem. Você vai olhar para a sua escada do software, ou você vai olhar para o seu prejuízo e, pô, se eu tenho uma stake de 100, 10% no meu prejuízo é $10, 15% é 15, e assim sucessivamente. Então você vai olhar onde é que está os $10 de prejuízo. Ah, está aqui nessa faixa aqui em cima. Maravilha. Tá? Então, geralmente ele vai se comportar dessa forma, ele vai estar lateralizado quando o time estiver correspondendo. Você pode pegar um gol, pode tomar um gol, ou você pode ter esse nível de pressão diminuindo, e isso vai ficar claro para você. Você pode encerrar a sua posição aqui, você não precisa esperar chegar no seu stop loss, ou você pode sim ter ali um time jogando bem ainda e o mercado querendo subir por conta do tempo, e aí quando ele bater aqui no seu stop loss, você fecha a posição. Valeu? Então, essa é a primeira forma de trabalho. A segunda, o scalp com preço médio. Acabamos de falar de preço médio em algumas aulas passadas, né? Como é que funciona o scalp com preço médio? Deixa eu tirar aqui para você. O scalping com preço médio, ele funciona da seguinte maneira. Vamos imaginar aqui que você está trabalhando um time de 1,80, beleza? E aí esse time de 1,80, ele está se comportando como um time de 1,50. Ele está jogando. A expectativa criada desse time de 1,80 é um time com posse, com criação de perigo, com criação de chance de gol, mas não tanto. Só que ele está muito forte. Então, o que você resolve fazer? Você resolve fazer o seguinte. Deixa eu movimentar isso aqui um pouquinho mais para cima. Você resolve fazer o seguinte. Você vai entrar na sua posição, né? Vamos supor que você vai colocar aqui uma stake de $100 nesse nível aqui, tá? Você vai entrar nessa posição, vamos supor que você entra aqui com a sua stake nesse nível aqui, e esse time imediatamente ele começa a cair porque ele está muito forte. Tá? Se ele está muito forte, o que abre a possibilidade aqui para você? Abre a possibilidade de você começar a fazer um preço médio. O que seria um preço médio? A gente acabou de ver que o seu nível de prejuízo, se você entrou a 1,80, o seu 0 a 0, o seu ponto médio, né, ele está aqui a 1,80. Então, quando o seu preço, que está agora abaixo de 1,80, bater a 1,80 de novo, você vai ficar no 0 a 0. Porém, como o mercado está descendo, ele continua descendo essa odd, existe a possibilidade de você fazer agora um lay a esse time, já que você fez um back aqui em cima, tá? Vamos supor que você trouxe back a 1,80. Tem a possibilidade agora de você fazer um lay aqui embaixo, para que você jogue o seu preço médio, que é esse camarada aqui, lá para cima, né? O que você ganha de benefício com isso? Se você tem um time jogando muito bem e você sabe que esse time, com o passar do tempo, vai começar a subir um pouquinho a odd, mesmo ele continuando jogando bem, você vai distanciar o seu prejuízo para que você consiga ficar na posição por um tempo, por um período de tempo maior. Então, imagine aqui a situação. Ó. Esse
era o seu preço médio. Deixa eu colocar aqui em amarelo. Esse era o teu preço médio. E agora nós vamos mover ele lá para cima. Como? Vamos supor que você fez uma entrada aqui. Vou colocar aqui de azul mesmo. Vamos supor que você entrou aqui com $100. E você fechou aqui embaixo $30. Tá? Em lei. Beleza? Deixa eu colocar em prejuízo em vermelho para ficar mais fácil, que vocês vão ver aqui que é o $30. Vou botar menos 30 para você vai ver que a gente vai fazer mais ou menos ali uma diminuição, né? Então, o seu preço médio agora, que estava ali em 1,80, ele vai ser jogado lá para cima. Vamos supor que ele foi para 1,95, tá? Então vamos supor que ele está lá em cima, ó. Esse é o seu preço médio. Qual que é a vantagem aqui agora, Theo? A vantagem é que você tem esse preço podendo flutuar sem problema nenhum, voltando a 1,80, descendo novamente, subindo. Até 1,95 você tem, até aqui, ó, nessa faixa, você tem lucro. Chegando lá, você vai ficar no 0 a 0. Então, o preço ele pode variar, ele pode flutuar, e você pode pegar esse gol sem problema nenhum, sem ter que se preocupar. Eu vou ganhar um pouco menos, porque se eu estava com 100, eu tirei 30, estou com 70, vai ganhar um pouco menos. Porém, você está ganhando também um distanciamento do prejuízo. Mas e se eu tomar um gol? Você não vai tomar com 100, você vai tomar com 70. Já expliquei isso na aula de preço médio. Theo, mas você falou do scalp, eu só entrei e saí. Bom, o que você poderia fazer aqui? Ó? Tá vendo que toda hora ele bateu em picos, ó. Ele bateu aqui, foi aqui embaixo. Bateu aqui, foi aqui embaixo. Isso abre a possibilidade para você de ir propondo preço, falei disso há pouco tempo, propondo o preço um pouco mais acima, à medida que ele bate lá, ele desceu um pouquinho, eu tiro um pouco embaixo. Isso vai melhorando ainda mais o meu preço médio, vai distanciando ainda mais o meu preço médio. Porém, aí é com você. Tá? Se você achar que deve tirar um pouquinho, tirar um pouco da margem uma vez só, beleza. Se achar que, por exemplo, ele veio aqui embaixo, ele tinha continuado descendo e aqui, em vez de tirar só 30, eu tirei mais 25. Beleza, não tem problema. Depois veio mais para baixo, tirei um pouco mais. Não tem problema. Isso é você que vai decidir, não há uma regra. O que eu costumo fazer eu gosto de entrar um pouco mais cheio, quando o time está mostrando para mim que no início ele já vai ser muito mais do que era esperado, ou seja, a realidade vai ser maior do que a expectativa. Eu sei que eu tenho uma correção de odd para vir, que isso aqui nada mais é do que uma correção de odd, tá? E o que eu vou ter? Eu já vou preparar ali uma saída para que eu distancie meu preço médio e eu dê uma relaxada. Vou ficar mais olhando para o jogo, vou ficar mais olhando ali para a parte tática, para ver se eu posso continuar com essa posição ou não. Beleza? O que você pode ter aqui além disso? Deixa eu apagar isso daqui. Você pode ter uma coisa bacana, que é o seguinte, depois que você faz a sua saída ali, que você fez a sua saída ali com $30, por exemplo, tá? Isso aqui é só um exemplo, você vai ver o preço flutuando. Você pode, com a sua análise tática do jogo, e aí que entra sempre a visão de jogo, perceber que esse time já não está jogando tão bem, que o posicionamento defensivo está mal, que ele está começando a sofrer contra-ataque. Então você tem todo esse canal aqui, ó, entre a odd que ele está atualmente, vamos supor que ele está 1,75 até 1,95 para fechar em lucro. Então eu não vou esperar ele bater lá na minha margem do 0 a 0. Eu vou fechar exatamente aqui, ó, e vou enfiar o lucro no bolso. Tá? Então você tem essa possibilidade de trabalho. Deixa eu só recapitular aqui a correção de odd. Quando você tem uma correção de odd, como a gente está falando de trabalho em back, a gente já vai falar das correções em lei daqui a pouco, no próximo vídeo, eu estou falando sempre de trabalhar a favor. Tá? E lembra, lá no intermediário que eu falei para você que quanto mais baixo uma odd, menos ela vai corrigir para baixo. Por quê? Porque é muito difícil você ter, por exemplo, um time de 1,40, mesmo que ele esteja jogando como um time de 1,10, essa odd não vai para 1,10. Ela vai fazer só o quê? Ela vai lateralizar. Então é muito mais fácil para o mercado lateralizar uma odd baixa do que descê-la. Entendeu? Então, quando você for buscar correções de odd, você tem que buscar em odds um pouco mais altas, tá? E é aí que entra os favoritos, é aí que entram os jogos parelhos, que a gente vai falar, né? Favorito ali acima de 1,80, 2,20, 1,70, você pode ter correção para baixo. Lógico que quanto maior a odd, mais chance de correção, né? E agora que entra aqui a parte do, deixa eu voltar aqui, do jogo parelho com time superior.
Vamos recapitular uma coisa aqui. Time super favorito. Dentro de casa ou fora de casa. Com uma odd de, vamos estipular aqui uma odd. Dentro de casa, um time super favorito vai estar a 1,35. Fora de casa, esse time vai estar a 1,55. Por exemplo, estou jogando aqui para o alto, tá? Quais formas de trabalho em back eu posso utilizar nesse time? Vai haver correção? Não. Para back não vai ter correção. Théo, mas 1,55 fora de casa? Não vai. É muito difícil você encontrar uma correção para baixo, tanto de 1,35 quanto de 1,55. Tá? Porque essa odd de 1,55 é que ele está invertido. O time está jogando fora de casa. Então o fator fora de casa, né, o fator casa do adversário, está fazendo com que essa odd fique um pouquinho mais alta. Mas isso não quer dizer que ela vai descer. Quer dizer que ela vai lateralizar. Então nessas duas sentenças aqui, nessas duas odds, nós não temos correção, na grande maioria das vezes, para baixo. Podemos ter correção para cima, quando o time não está apresentando essa situação, mas aí nós vamos falar do lei na próxima aula. Então, primeira situação para trabalho, correção de odd. Aqui vai ter? Não. Quais são as outras situações que abrem aqui para a gente? O back seco, com gestão de perda, ou com o nível tendo caído. Então, por exemplo, aqui, essa odd de 1,35, eu sei que ela vai lateralizar. Essa odd de 55 também. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso entrar a favor, buscando ali um nível, né, uma confirmação do nível, não é nem um nível forte, porque a 1,35 já é esperado um time muito forte. Então, se está confirmado, eu entro lá. E aí, quando que eu vou sair? Quando o nível baixar ou quando atingir ali a minha gestão de perda. Beleza? Tanto vale para fora quanto dentro de casa. Outra coisa que você pode utilizar é o scalp com preço médio. Nessa situação aqui funciona bem melhor do que aquela outra, porque aquela outra na correção de odd, ela já vai descer a teu favor. Aqui você pode ter o mercado fazendo movimentos em formato de dente, que é o quê? Ele indo ali a 1,36, 1,35, 1,36, 1,35. Abre a possibilidade de você propor entradas em back acima a 1,36 e fechar algumas entradas em lei a 1,35. Você vai sempre melhorando o seu preço médio, porque à medida que você entra acima e fecha abaixo, você vai acumulando lucro, e se você está acumulando lucro, você está empurrando o seu prejuízo para cima. Beleza? Outra coisa que você pode fazer é redução de margem. Né? Você não precisa entrar com 100% da sua stake a 36 e fechar 100% da sua stake a 35. Você pode, por exemplo, abrir 100% dela a 36 e fechar 50% a 35. Então você mantém uma parte a favor desse time, mas você está empurrando o seu preço médio para cima. Tá? Sempre que eu falo de preço médio é onde você fica no 0 a 0. Então quanto mais você fizer a redução aqui, mais você vai empurrando ele para cima. Beleza? A mesma coisa serve para o 1,55. Né? Você propõe mais acima e tenta fechar embaixo. Esse movimento de dente aqui que eu mostrei para vocês é muito comum de se acontecer em odds dessa faixa. Por quê? Porque elas não vão subir muito forte, se ele estiver jogando bem, também não vão descer, então elas ficam ali indo em cima e indo embaixo. Ok? Então é isso, essa é a primeira forma que você tem de abordar, as duas primeiras formas, né? A gestão de perda, o back seco com gestão de perda ou diminuição de ritmo, ou o scalp com o preço médio. A segunda forma de trabalho vai para os favoritos superior dentro e fora de casa. Quando a gente fala de favorito, a gente já tem uma faixa de odd um pouco mais acima. Então nós podemos tratar aqui desse favorito com uma odd aqui acima de 1,50 ou 1,45 e fora de casa nós podemos ter favorito aí até acima de 2, né? Ou vamos botar 2 aqui para ficar mais fácil. Beleza? Essas odds aqui, ela já tem uma discrepância um pouquinho na parte de casa e fora. Em casa é muito difícil ainda de ter uma correção para baixo. Então correções de odds aqui em casa não vai ter uma frequência muito grande. É muito difícil você ter um time de 1,45 descendo. Tá? Já a 2, aí sim você tem uma possibilidade de correção. Então, das três formas de back que eu falei para você, você pode ter correção de odd nessa odd aqui de 2, porque é um time que estava esperando. 2 é uma expectativa de time favorito que jogue bem, mas não tão bem assim. Se ele estiver jogando tão bem, ela provavelmente vai descer. Tá? Já 1,45 não. Aí você já tem um time, já é o final ali, já é um nível muito difícil de se descer. Então, correção, você trabalharia aqui
nessa parte mais fora de casa, beleza? Theo, mas como é que eu trabalharia uma correção? Vamos falar sobre isso? Como é que se trabalha uma correção de odd? Simples, você sabe que a odd vai corrigir. Vamos supor que você tem uma odd aqui de 2. Você entra a favor dela. Estamos falando de back nessa aula. Então você entra a favor dela. Theo, mas e aí? A odd começou a descer, o que eu faço? A sua saída agora depende de você, da sua forma de trabalho, do seu plano de trade, do seu emocional, enfim, do seu perfil de trade. Mas pensa o seguinte, quais são os leques que você tem aqui? O seu preço médio, o seu prejuízo é exatamente aqui nessa zona de 2. Beleza? Então, enquanto o preço não voltar para 2, você não vai ficar em prejuízo. Então, você pode manter a posição até pegar um gol, né? Reduzir a sua margem e melhorar o seu preço médio aqui embaixo para que você suba o seu nível lá de preço médio lá para cima e aí fique mais tempo no mercado com uma possibilidade de lucro menor, logicamente, porque você tirou um pouquinho da entrada, né? Ou você pode simplesmente chegar aqui embaixo, atingir sua faixa de lucro e falar, meu, tô indo embora, vou fechar a posição e tchau, né? Você pode ser um cara que não está buscando gol, corrigiu, vazou, né? E aí abre leques de oportunidade para você trabalhar. Outra situação que você pode explorar aqui no favorito superior. Se eu tenho uma faixa de odd mais baixa, né, igual eu citei para vocês ali, entre 1,45 e, por exemplo, 1,80, nós temos que ter a seguinte coerência aqui. Quanto mais baixo, não tem correção. Né? Menos ela vai mexer. Se menos ela vai mexer, eu abro a possibilidade para mim de manter o meu back seco com gestão de perda, que é o stop loss, e também abro a possibilidade de scalp ali com preço médio. Mas e se ela tiver um pouquinho mais alta, ali a 1,80? Aí eu já tenho possibilidade de correção de odd. Tá? Então lembra que eu falei para vocês, a gente tem que ter aqui um nível. Deixa eu montar aqui de novo aquele nível que eu montei para vocês lá na parte intermediária. Um time favorito, ele geralmente vai estar de 1,45 até, deixa eu colocar aqui, até mais ou menos aqui 2,10. Eu não lembro se eu falei essa faixa aqui, mas é mais ou menos isso. Aí nós temos o que aqui? Nós temos um nível, tá? Quanto mais baixo, mais lateralizado, se ele estiver correspondendo. E aqui a gente está sempre falando de correspondendo, porque a gente está falando de back. Se ele não estivesse correspondendo, a gente ia buscar o lay, né? No meio desse nível aqui, a gente sempre vai ter possibilidades de movimentação maior, tanto para baixo quanto para cima. Então já te abre a possibilidade de fazer correção, já te abre a possibilidade de entrar a favor com stop loss, já te abre a possibilidade de fazer um scalp para melhorar o seu preço médio. Né? Então, tem várias situações. Quanto mais alto, mais possibilidade de se mexer. A odd, quando sobe ali para cima de 1,60, 1,70, já começa a habilitar a opção de correção de odd. Tá? Porque o mercado espera uma coisa, o time pode estar apresentando outro tipo de coisa. Por último, e fora de casa, você já sabe. Fora de casa é bem provável que ele sempre esteja com uma odd alta, e aí sim, correção, entrada com stop loss, entrada com redução de margem, entrada para melhorar o preço médio, scalp, enfim, vai te abrir N possibilidades. Por último, jogos parelhos com time superior. Jogos parelhos não vão ter odds, na grande maioria das vezes, idênticas, tipo 2,50 para os dois. Não, tá? Eu vou ter ali um time a 2,40 e um time a 2,80, por exemplo. Tá igual? Não tá igual, porém, os dois times estão com odd alta. A primeira coisa que você vai buscar nesse tipo de trabalho aqui é correção de odd. A primeira coisa, você vai esquecer a sua análise pré-live e vai focar um pouquinho aqui na correção de odd. O que você vai buscar? Você vai buscar um time jogando muito mais do que o outro. Tá? É simples assim. Porque quando eu tenho uma odd parelha, um jogo parelho, eu vou buscar um time superior, se eu quiser trabalhar em back. Tá? Como é uma coisa que se eu tenho um time superior, logicamente eu vou ter um time inferior. Então, na hora que eu for falar do lay, na hora que eu for falar para mobilidade na outra aula, eu vou falar para você o seguinte, jogo parelho, um time superior vai descer, o time inferior vai subir. Então, nesse caso aqui, nós estamos falando do time superior, ele vai descer. Então, imediatamente, para você pegar uma boa correção, você tem que arriscar um pouquinho, que é o quê? Viu que o time está superior, viu que ele já mostrou 1, 2, 3 situações de perigo? Entra. Entra porque quando todo o mercado vê, ele já vai ter descido. Tá? Se por acaso ele reduzir o ritmo, você sai. Pô, beleza, Theo, peguei uma odd lá em cima, vamos voltar aqui.
Peguei uma odd lá em cima a 2,80, sei lá, era o time que estava com uma odd um pouco mais alta e eu não consegui. E ele estava jogando muito bem. Pô, peguei lá em cima, beleza. A odd não para de descer. O que, que eu faço, cara? Você tem N possibilidades. Você pode manter para pegar o gol. Você pode ir retirando um pouco aqui da sua responsabilidade, né? Reduzindo a margem. Entrou em back, vai te fechar um pouquinho em lei. Você pode fechar um pouquinho em lei, daí ela subir um pouquinho, entrar com o restante que você tinha fechado em back e depois descer um pouco mais, você fecha, ou seja, você está scalpando para melhorar o seu médio. Vixe, você pode tirar aqui metade da sua entrada para jogar o seu preço médio lá em cima, para deixar correr até quando esse time reduzir o ritmo. Cara, tem N possibilidades, percebeu? Então, assiste essa aula aqui pelo menos umas 5 vezes para você ver a quantidade de possibilidades que você tem. Você já sabe fazer back seco com stop loss, que é o que eu já te falei. Você já sabe fazer scalp, que eu já te mostrei. Já sabe fazer preço médio, que é redução de margens. Já sabe fazer tudo isso, beleza? Então, abre N possibilidades para vocês. Então, beleza, pessoal? Então, ó, times para trabalhar em back. Um super favorito dentro de casa. Ah, mas a odd está muito baixa. Não caia nessa conversa, tá? Odd baixa é prejudicial para punter. Você é um trader. Trader trabalha situação. Não quer dizer que você está entrando numa odd de 1,30 e vai ficar até os 90 minutos. Não, quer dizer que você está entrando para aquele momento. Às vezes esse momento vai durar 10, 20, 30, 45 minutos do primeiro tempo. Tá? Então, mas eu estou entrando ao 1,30, o meu possível lucro ele é pouco, ele é baixo. Para de pensar no lucro. Pensa primeiro na sua entrada, se ela é coerente, se ela tem fundamento ou não. Ok? Depois você pensa no seu possível lucro. Porque o seu possível lucro é baixo, mas você não tem o mercado vindo contra você, você tem um mercado lateralizado, você não vai ter variância ali para ficar tendo pressão emocional. Então, lógico que se você tem uma facilidade nesses critérios, você vai receber menos por isso. O cara que faz back a 10, com uma chance de vitória menor, ele recebe muito mais. Né? Então, beleza. Super favorito dentro de casa com uma odd baixa e fora de casa com uma odd, né, mais ou menos baixa também, ele não vai ter correção de preço, ele vai lateralizar. Se ele estiver jogando bem, muito bem, né, se te agradar, back nele. Ou com gestão de perda, tendo o seu stop loss, porém, se diminui o ritmo, você vaza fora antes de chegar no stop loss, aí você tem que ter leitura de jogo. Pode fazer a sua redução de preço médio, descer um pouquinho, ou está scalpando ali, já vai reduzindo um pouquinho a sua mão. E é isso. Favorito superior. Favorito já tem uma odd mais alta. Se está ali acima de 1,70, 1,65, tem a possibilidade de descer. Porém, quanto mais baixa ali a odd, pega ali a 1,65. Para esse time de 1,65 descer, ele não pode estar jogando como um time de 1,65. Ele tem que estar jogando como um time de 1,30. Não tá massacrando. Então, você tem que ter essa malícia, e aí você só vai pegar no tempo de tela de ver, esse time aqui tá jogando como um time de 1,30. Aí sim ele pode descer um pouquinho. Porém, um time de 1,65 não vai descer tanto como um time, por exemplo, de 2. Então, quando você for fazer uma correção, tenha coerência de que ele não vai ficar descendo pro resto da vida. Então, já vai preparando ali, entrei para pegar a correção, corrigi um pouquinho, já vai preparando a sua saída, já vai melhorando o seu médio, a sua entrada, que fica show de bola. E jogo parelho, primeira coisa de tudo que você vai fazer na sua vida em jogo parelho é correção de odd, tá? Se realmente o jogo começar parelho, laicar e ninguém estiver fazendo porra nenhuma melhor do que o outro, aí você não vai mexer no match odds. Por quê? Porque se um time ataca, o outro ataca, um time ataca, o outro ataca, não tem possibilidade de você pegar a correção. Você vai tomar com um gol na cabeça muito provavelmente. Então, jogo parelho, você não vai fazer nada, tá? Situações que você não vai fazer nenhum back aqui. Se o super favorito não estiver correspondendo, você não vai fazer back, você não é maluco. Mas a camisa do Real Madrid é pesada. Foda-se, você não vai fazer. Favorito superior também não está correspondendo. Na realidade, não vai fazer. Jogo parelho tá lá e cá, esquece, não vai fazer. Beleza? Back é a situação mais difícil de trabalho no match odds. Trabalhar lei é lindo, é fácil. Trabalhar back é muito complicado. Por quê? Mexe com o emocional, você já está dentro do mercado, você vai ter que sair. Então, só trabalha quando você tiver uma situação clara. E aí é o seguinte, a minha dica. Ao longo do tempo eu fui desenvolvendo o meu back em situações de análise de jogo muito clara. Então eu quero que você esqueça um pouquinho do mercado e olhe e estude sempre o jogo. Tá? O jogo,
O mercado é reflexo do que está se passando no jogo. Então, às vezes, aquela entrada em back que você fez já não vai ter valor mais porque o time já está começando a tomar contra-ataque. Você só está olhando para o mercado. Então, passa a olhar para o jogo também. Valeu? Muito cuidado com o trabalho em back. Eu estou explicando ele primeiro, mas muito cuidado com ele em back. Eu te aconselho começar pelo lay. Porém, é isso. Põe a cabeça para funcionar. Leitura de jogo. Muita prática. Vamos para a próxima. Vamos falar agora de mobilidade. Um abraço.